Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Estamos aí chegando para mais uma transmissão nessa quinta-feira. Glória a Deus, né? Dia importante aí nessa nossa jornada de Páscoa com Cristo em 2020. A quinta-feira foi um dia muito importante. O Facebook deu uma pequena travadinha, mas já voltou. Então, como eu estava dizendo, a quinta-feira foi um dia muito importante nos acontecimentos da Semana da Paixão, né? Então, nós vamos hoje dar sequência aqui. Muito bom ter todos os irmãos aí chegando já, ó, no Face aqui já tá bombando, hein? Glória a Deus. Já temos mais de 20 pessoas aqui com a gente no Facebook. E o pessoal também está entrando aqui devagarzinho aqui no Instagram, né? Luciano está aqui no Instagram já. Vamos lá, falar alguns nomes aqui. A Marlene Coelho, Zé Reis, Patrícia Franco, Sônia Santos, Danilo Mangabeira, Isabel Mastroquírico, meus pais, Edson Azevedo. Muito bom, né? A Rose Silva, que mandou ontem um abraço aqui pra gente, é lá da igreja de Santana, né? Do pastor Djalma. José Alan, Mário Nita, Sueli Brito. Opa, a Sueli é lá do Japão, gente, tá com a gente. A Sueli, ó, tá lá do Japão com a gente ao vivo, que legal. Irmã Maria Lourdes Faria. Irmão Valdir tá dando um oi aqui no Instagram. Oi, Valdir. Irmão Valdir. Bom dia. Tudo bem? Já tomou café da manhã, irmão Valdir? Com certeza, né? Com certeza já fez aquela boquinha, né? Wagner Rossi, seja bem-vindo. João Paulo Marques, amém. Muito bom, gente, ter todos vocês conosco nesta manhã, amém? Então, nós vamos... o Ciro Novaes. Ciro tá dizendo Bom eu? Dia. Ciro é pastor, né? Pastor Ciro Novaes, lá da igreja em Pariquera-Sul, né? No Vale do Ribeira, amigo querido. Deus abençoe Ciro, Simone Faria, né? Samuel Moreira, meu querido irmão. Bom dia. Nosso apoiador lá no multimídia, lá da igreja do Tucuruvi, junto com o Carlão, né? E a equipe, a Rauri Sesquim também já está com a gente. Amém, gente. Então vamos lá? O Saulo Mendonça, bom dia, Saulo, Deus abençoe. Vamos começar então adorando a Deus nessa manhã com um cântico, amém? Amém? Feche os seus olhos, vamos assim fazer uma pequena oração, amém? Para nós podermos entrar na presença de Deus nesta manhã, amém? Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos nesta manhã, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos com os nossos irmãos em Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. E por isso, Senhor, nesta manhã, Pai, como forma de gratidão, nós estamos aqui para buscar a Tua presença gloriosa. Que o Espírito do Senhor possa estar em cada lar nesta manhã, tocando em cada coração e ministrando em cada vida, Senhor. Seja conosco nesses momentos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas
tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique firme aí na promessa do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui os celulares, né? Pra gente dar continuidade então com a palavra agora. Glória a Deus. Deixa eu destacar mais algumas pessoas aqui que estão com a gente. Ó, a Zilda Brabo tá com a gente, a Genusa Dias, né? Genusa foi minha aluna, se não me engano, lá no Betel Brasileiro, né? A Celina Rodrigues, minha vizinha aqui no condomínio da Vila Monumento. Seja bem-vinda, Celina. Maiara Novaes, a Rai, que está sempre com a gente, né? O
pessoal aqui no Instagram também, o Renato, meu irmão Renato, Valéria Lali, né? Amém, que legal, gente. Já vi passar aqui a Angelina também, né? Que tá com a gente, Angelina, o Aimone, irmãos queridos, Carlão, né? Todos muito bem-vindos nessa transmissão nessa manhã. Amém, gente? A Jaiane também, ó, a Jaiane Remígio tá com a gente, o Marcos, a Márcia, Luzair Oliveira. Amém. Glória a Deus. Gente, é o seguinte, eu quero pedir, por gentileza, que você, se possível, você compartilhe, tá bom? Compartilha esse vídeo aí, essa transmissão. Quem tá aí no Facebook, né? Clica lá no compartilhar e compartilha para a gente tentar alcançar aí o maior número de pessoas, tá bom? Quem tá no Instagram também, se puder mandar o aviãozinho lá, né? Como o pessoal fala, para compartilhar com outras pessoas, né? Ó, o Bimba tá chegando aí também. E bom, e outra coisa, a gente tem falado para você, quem tem um pedido de oração, digita o seu pedido de oração aí, tá bom? Nos comentários, você pode digitar o seu pedido de oração. A gente, como eu falei, não dá para a gente ler todos os pedidos aqui, mas no final nós vamos orar. Deus sabe, né? Deus conhece a sua necessidade e nós vamos orar ao final desta transmissão, tá bom? Gente, quero lembrar também para vocês o seguinte, antes da gente começar aqui a ministrar a palavra de Deus nessa manhã, lembra que eu falei para vocês que hoje, quinta-feira, nós temos 2 encontros, hein? 2 encontros hoje, tá bom? Hoje nós temos esse encontro aqui que está ocorrendo nesse momento e hoje à noite, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós teremos um outro encontro, né? Que vai ser continuação, né, gente? Então, por exemplo, a gente está sincronizando os acontecimentos da Paixão de Cristo com os dias da semana. Então, hoje é quinta-feira, nós vamos falar dos acontecimentos da quinta-feira da Semana da Paixão. E são muitos acontecimentos, são muitos ensinamentos, talvez até mais do que acontecimentos, nós teremos muitos ensinamentos, né? Nós tivemos muitos ensinamentos na quinta-feira, então a gente tem bastante coisa para cobrir hoje. Então nós vamos fazer uma parte agora de manhã e outra parte à noite, tá bom? Então eu te peço que você fique conosco agora pela manhã, né? E também às 20 horas, hoje à noite, às 8 horas da noite, à noite nós vamos transmitir lá da igreja, que é o nosso culto semanal. Como a gente não está podendo fazer o culto presencial, então nós vamos fazer o culto online, direto lá do nosso espaço, né, de culto, lá no Tucuruvi. E peço que você esteja conosco hoje à noite, então, para dar continuidade, tá bom? Para essa Semana da Paixão, para dar continuidade nesses nossos estudos, tá bom? Bom, é isso, né? Então vamos começar. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu falo no final, tá? Nós vamos começar hoje, então, queridos, lendo, se você quiser abrir comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, tá? Evangelho de Lucas. Eu tenho pedido para o pessoal deixar a Bíblia aí aberta, né, para acompanhar, né? Legal aqui o pessoal que está no Instagram aqui, olha, Glaucilene Campos, Adriana Acauã, seja bem-vinda, Adriana. Júnior Ferreira também, sejam todos bem-vindos aí, né? O Gileade Silva aqui no Facebook, Adriana Peregrino, também minha vizinha aqui na Vila Monumento, Leandro, lá da nossa igreja do Tucuruvi, amém. Então, você achou? Pegou sua Bíblia? Lucas capítulo 22, versos 7 e 8, ok? Lucas 22, 7 e 8. Diz assim então a palavra de Deus. Ora, chegou o dia dos pães
ázimos. Essa tradução que eu estou usando era um pouco antiga, seria os pães ázimos, né? Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Tá? Então, veja que na quinta-feira, Jesus ele envia 2 dos seus discípulos, né? Ele envia Pedro e João, para que eles então estejam indo à frente, né? Eles se anteciparam a Jesus e aos demais discípulos para irem até Jerusalém, para então fazerem os preparativos para que Jesus então celebrasse a Páscoa, né? Para que Jesus celebrasse a Páscoa ali com seus discípulos. A última ceia, né? Que a gente sabe bem, né? Que ocorreu a última ceia ali. Inclusive é um momento histórico importante. A gente tem até obras de arte, se não me engano foi o Leonardo da Vinci, né? Que pintou aquele famoso quadro da última ceia. Então aqui Jesus ele envia 2 discípulos, Pedro e João, para irem à frente para fazerem os preparativos em Jerusalém, né? Então, eu não vou ler todo o texto aqui, mas foi disponibilizado para Jesus e para os discípulos um grande cenáculo, né? Tá no verso 12 aí, um grande cenáculo mobiliado, tá? E então foi ali que os discípulos, Pedro e João, fizeram os preparativos para a Páscoa, fizeram os preparativos para que Jesus e os seus discípulos participassem então ali da última ceia, tá? Bom, vamos lá. Então, Lucas 22, agora versículo 24, tá? Então, depois Jesus vai para esse cenáculo com os outros discípulos e eles então agora imagine, eles estão reunidos, tá? Isso aqui, gente, já é no final do dia de quinta-feira, tá? A gente não tem muitos detalhes do que aconteceu durante o dia de quinta-feira, mas a gente tem então aqui muitos detalhes na Bíblia do que aconteceu no final do dia, quando Jesus se reúne com os discípulos no cenáculo para celebrar essa última ceia, né? E os ensinamentos que Jesus deu naquela ocasião e também os acontecimentos depois, né? Quando Jesus vai lá para o Getsemane e vai orar e vai até ter um tempo ali de muita angústia e tal, mas isso eu vou falar à noite. Eu quero agora me concentrar em um acontecimento específico que ocorreu ali na ceia, na última ceia, no cenáculo, quando Jesus está reunido com seus discípulos. Então, Lucas, para quem está perguntando o texto aí, é Lucas capítulo 22, tá? Nós vamos ler agora a partir do versículo 24. Daqui a pouco a gente vai mudar de texto, tá bom? Mas vamos ler aqui Lucas 22, 24. Então diz assim, olha: levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então, olha só a situação, né? Jesus se reúne com os seus discípulos para eles participarem da última ceia. Jesus, no dia seguinte, poucas horas depois, porque aqui a gente está na quinta-feira, final da tarde, início da noite, e na manhã seguinte, sexta-feira, Jesus estaria sendo crucificado. Então, nós temos aqui menos de 24 horas para a crucificação. Jesus está querendo ter um tempo ali de comunhão com os discípulos para participar da última ceia com eles, e olha o que é que os discípulos estão fazendo, não é? O que é que eles estão pensando. O texto diz que levantou-se entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, né? Então eles estavam discutindo entre si ali na ceia para saber quem era o maior, quem era o mais importante ali, né? Isso é coisa mesmo de ser humano, né, gente? Você já percebeu como o ser humano briga, né, por posição, por cargo, né? Briga para
querer ser mais que os outros, né? Ser humano, infelizmente, é assim, né? E os discípulos aqui nem estavam se tocando, né? Que faltavam poucas horas para Jesus ser crucificado, e eles estavam, então, aqui brigando para saber quem era o maior, né? Então, é a partir desta questão aqui que eu quero ministrar nessa manhã, tá? Então veja, o verso 25, aí Lucas capítulo 22, versículo 25, diz assim: ao que Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Né? Então veja, Jesus falou aqui para eles, olha, os reis, eles dominam sobre os seus súditos, tá certo? Eles exercem autoridade, né, sobre os seus súditos. Mas entre vocês, meus discípulos, não vai ser assim, né? E aí Jesus, então, ele mostra aqui que a lógica do reino de Deus é oposta à lógica dos reinos desse mundo. A lógica do reino de Deus, ela é oposta, né, aos padrões, aos valores desse mundo. Então Jesus diz aqui, ó, versículo 26, Lucas 22, 26, mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo. Você quer ser o maior no reino de Deus? Então você tem que ser como o mais novo. E o mais novo, geralmente num grupo de pessoas, o mais novo ele é o mais inexperiente. O mais novo é aquele que está ali para fazer o serviço mais baixo, né? Para servir os outros, tá certo? Então, o maior entre vós é como se Jesus estivesse falando o seguinte: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, no reino de Deus, o maior é aquele que se faz o menor, o maior é aquele que se dispõe a servir. No reino de Deus, o maior não é aquele que vai ser servido. No reino de Deus, o maior é aquele que se dispõe a servir. Né? E aí Jesus até pergunta aqui, ó, no verso 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Né? Então, quando você está num jantar, imagine aquelas casas, né, daqueles granfinos. Então o pessoal está sentado ali na mesa, aí vem os empregados para servir, não é isso? Para servir ali os patrões, vamos dizer assim. Então quem que é maior? Em tese, quem é maior é quem está sentado na mesa. E o menor é o que está servindo. E Jesus diz aqui, eu, porém, estou entre vós como quem serve. Então veja, Jesus, que era o maior de todos, ele está dizendo, inclusive Jesus não só ensinava isso, mas ele dava o exemplo prático disso, tá certo? Porque ele diz aqui, ó, eu estou entre vós como quem serve, tá? Eu estou entre vós como servo de vocês. É como se Jesus dissesse assim, né? Eu poderia estar sendo servido por vocês, mas eu estou aqui para servir vocês, né? E aí, gente, eu vou pedir para você agora ir para outro texto comigo, tá bom? Então, é importante agora que você acompanhe esse texto, porque esse texto que eu vou ler agora, ele é muito importante. É o texto que está no Evangelho de João, tá? Então você está em Lucas. Agora vai comigo para João, um pouquinho para frente de Lucas, tá? Capítulo 13, né? Porque João, ele narra aqui no capítulo 13, João ele narra um acontecimento que se deu ali na última ceia, que é muito importante. É um acontecimento que a gente precisa ler e aprender muito, né, com o que Jesus fez ali na última ceia. Então é João, né, eu falei para vocês, João capítulo 13 agora, tá bom? Então vamos lá. Qual que é esse acontecimento?
que se deu na última ceia. Que Jesus fez isso aqui, que nós vamos falar agora, que foi o fato de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, não é? Jesus fez isso aqui justamente para ensinar para eles uma lição de humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos justamente para ensinar para eles que o maior tem que ser o servo. Aquele que quer ser o maior tem que estar disposto a servir, a ser o servo, não é? Então vamos lá, você já encontrou aí na sua Bíblia João capítulo 13, tá? Vamos para o versículo 1, tá? João capítulo 13, versículo 1. Então diz o seguinte, olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, né, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, veja aqui, duas coisas que eu quero destacar nesse versículo aqui. Primeiro, Jesus ele tinha plena consciência, né, de que o momento da sua morte se aproximava. Tá? Isso não foi uma surpresa para Jesus, a morte dele. Ele tinha plena consciência. O texto está bem claro aqui dizendo que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Né? Primeira coisa que a gente deve destacar aqui. Em segundo lugar, o versículo diz, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? Então Jesus amou, né, os seus aqui, no caso os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus amou os seus até o fim. E eu fiz aqui minhas anotações, eu anotei aqui, apesar de suas imperfeições, né? Porque veja que os discípulos de Jesus, eles eram pessoas imperfeitas, tanto que eles estavam discutindo aqui, agora há pouco, quem era o maior, né? Eles estavam ali dando mais lugar à vaidade do que à humildade. E Jesus os amou até o fim, né? Mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações. E eu penso que aqui tem uma aplicação para nós, né, irmãos? Porque nós também, à semelhança dos discípulos, nós também somos imperfeitos, nós também somos limitados, né? E Deus, né, em Cristo nos ama, né? E Jesus nos ama, e nos ama até o fim, irmãos. Jesus ama você, né? Você que está ouvindo essa transmissão aqui no Instagram, aqui no Facebook, Jesus nos ama, e Ele nos ama até o fim. Amém? Vamos lá. Verso 2 aqui. Aí o verso 2 de João 13, tá? João 13, verso 2. O verso 2 diz, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, né? Então veja que o verso 2 aqui diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas, né, de Judas Iscariotes, que Judas viesse a trair Jesus. Né? E aqui, gente, a gente aprende também, né, algo, né, que Jesus, ele foi traído, né? A gente sabe disso. Jesus seria traído aqui na sequência. Jesus foi traído, né? E nós não estamos imunes de sermos traídos também, tá? É uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Nós também não estamos imunes. Nós não somos melhores do que Jesus, né? Nós não estamos imunes de sofrermos algum tipo de traição na nossa vida também, assim como Jesus foi traído. Mas vamos seguir aqui. Então, o texto diz, né? Verso 3 agora, verso 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e que voltava para Deus, e que para Deus voltava, né? Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se, né? Então veja, eu quero destacar aqui no verso 3, algo que eu achei interessante aqui no verso 3. O texto diz aqui no verso 3 que Jesus sabia que o Pai tinha entregado tudo nas mãos de Jesus. Jesus sabia que ele viera de Deus
e que ele estava voltando para Deus. Jesus sabia disso, ou seja, Jesus tinha consciência disso. Então, gente, veja, Jesus ele sabia perfeitamente que ele era o Messias. Jesus sabia que ele era o Cristo, né? Jesus tinha essa consciência. Jesus ele tinha segurança de quem ele era, ele tinha segurança da identidade dele. Então, por ele saber quem ele era, por ele ter segurança da identidade dele, ele não precisava ficar se comparando com os outros, né? Ele não precisava ficar se comparando. Isso é muito importante, irmãos, é você buscar em Deus, busque em Deus a sua identidade. Busque em Deus quem você é. Busque em Deus quais são os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Porque se você estiver seguro disso, da sua identidade, do que Deus tem para você, você não vai ter necessidade de ficar se comparando com outras pessoas, né? Porque quando a gente fica se comparando com outras pessoas, isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa que dói muito, muitas vezes dentro de nós, né? A gente ficar se comparando com os outros, né? Então, tenha segurança de quem você é e do propósito que Deus tem para a sua vida, e você não vai precisar ficar se comparando com os outros e sofrendo por causa disso, tá bom? Muito bem, e aí o texto diz o que pra gente? Vamos lá. Vamos continuar aqui, João capítulo 13, agora o versículo 4. Então diz que Jesus levantou-se, né? Olha só, agora eu quero que você imagine comigo essa cena. Jesus ele se levanta, não é? E ele tira o manto. Jesus estava com aquelas túnicas, né, que os judeus usavam, até hoje eles usam, aquelas túnicas. Aí Jesus tira aquele manto. Aí Jesus fica só com a, vamos dizer assim, com as roupas de baixo ali, diante dos seus discípulos. E aí ele faz o quê? Ele pega uma toalha, tá? Ele coloca a toalha, então, provavelmente ali em redor da sua cintura, né? E o que mais ele faz? Ele pega, versículo 5 agora, olha. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então Jesus tira a túnica, coloca uma toalha, né, em redor ali do seu corpo, aí ele pega uma bacia, enche a bacia de água e surpreendentemente Jesus começa a lavar os pés dos discípulos com aquela bacia cheia de água e a enxugar os pés dos discípulos com a toalha. Irmãos, acontece que esse tipo de serviço, quem fazia esse tipo de serviço eram os escravos, eram os servos, né? Eu tenho até um comentário aqui que diz, era costume entre o povo israelita lavar os pés ao entrar em casa para uma refeição, tá? Porque imagine que naquele tempo, né, gente, as ruas não eram asfaltadas, as ruas eram de terra. E também o pessoal não usava sapato nem tênis, né? Eles usavam uma espécie de alpargata, né? Alpargata, né? Uma espécie de sandália, tá certo? Então, assim, os pés ficavam todos sujos, né? Cheios de pó, de poeira, de repente até de barro, dependendo de onde eles pisavam. Então, era um costume que quando eles entravam numa casa, principalmente antes de uma refeição, que eles lavassem os pés. Só que quem fazia esse trabalho eram os escravos, eram os servos. O dono da casa não fazia esse trabalho, né? Eram os servos. Então, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos aqui, ele se põe a fazer o trabalho de um escravo, de um servo, tá? Então, gente, vejam, Jesus ele se dispõe aqui a fazer o serviço mais vil, né? O serviço mais vil. Então, veja, ele estava dando um ensinamento para os discípulos. Lembra que agora há pouco a gente citou aquele texto que os discípulos estavam brigando entre eles para saber quem era o maior, né? Então Jesus ele mostra que o maior é aquele que se dispõe a servir. O maior é aquele que se dispõe a fazer o trabalho mais vil, mais simples,
né? Então eu até anotei aqui, né, que as pessoas, você já percebeu que as pessoas brigam para aparecer? Não é assim? As pessoas brigam para aparecer. Isso no contexto da igreja, isso no contexto, em qualquer contexto onde você tem um grupo social, um grupo de pessoas, seja numa escola, seja numa faculdade, seja até no trabalho, no local de serviço, onde você tem um grupo de pessoas, as pessoas elas querem aparecer, né? Elas querem aparecer, né? Por exemplo, a gente que vive num contexto de igreja, a gente sabe como é que é. Você vai ver que os principais problemas, às vezes, que surgem nas igrejas, é o pessoal disputando cargos, né? Disputando posições que aparecem. Né? Que aparece, tá certo? Porque dificilmente você vai ver alguém brigando para ir num asilo cuidar de velhinhos, porque isso não aparece, isso não dá ibope, não tem holofote, entendeu? Você dificilmente vai ver alguém brigando para ir num orfanato, ajudar crianças carentes, ou para ir num hospital, ministrar os doentes. Você jamais vai ver alguém brigando para limpar os banheiros da igreja. Não vai. Isso você não vai ver ninguém brigando para guardar os carros lá fora. Né? Então as pessoas elas querem isso, elas querem aquilo que aparece, tá certo? E Jesus mostrou aqui que quem quer ser o maior tem que estar disposto a fazer o serviço mais vil. Aquele serviço que ninguém quer fazer, esse é o que nós temos que fazer. Se nós quisermos imitar Jesus, se nós quisermos ser servos, né? Como Jesus aqui está dando essa lição de humildade e de serviço, tá? E aqui, gente, não pensa que essa lição foi só para os discípulos lá, não. Ela é para nós também hoje, né? Ela serve para nós hoje também, né? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Agora vamos para o verso 6, né? Nós estamos em João capítulo 13, tá? Para quem está chegando aí. Agora, ó, Carlinhos, meu amigo Carlinhos, aqui da PIEC, a Elda, presbítero Milton, lá de Vila Galvão, dirigente da igreja de Vila Galvão, tá com a gente aqui, né? Nilton Araújo, filho do pastor Nilton, Neuza Souza Santos, minha tia. Amém. Glória a Deus pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando aí. Vamos seguir então agora, aqui no versículo 6 de João 13, ó. Chegou, pois, a Simão Pedro, né? Então Jesus, imagina a cena, ele está lavando os pés dos discípulos e enxugando com a toalha. Aí chega a vez de Pedro, do apóstolo Pedro, né? Verso 6, chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lavas-me os pés a mim? Pedro falou, mas como? Né? É como se Pedro estivesse dizendo, se tem alguém que tem que lavar o pé de alguém aqui, sou eu que tenho que lavar os seus pés, Senhor. E o Senhor vem lavar os meus pés, né? Pedro está admirado aqui. E aí o que Jesus responde para ele? Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Né? Eu gosto muito desse versículo aqui, irmãos. Esse versículo é muito interessante. Jesus fala para Pedro, olha Pedro, deixa eu fazer o que eu estou fazendo, porque você não entende o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai entender, né? Porque depois Jesus ia explicar para eles o que ele estava querendo ensinar através daquela lição, né? E, gente, aqui tem uma aplicação para nós, né? O Senhor muitas vezes diz isso aqui para mim e para você. Olha, meu filho, o que eu estou fazendo agora na tua vida, você não entende agora, mas depois você vai entender, né? Às vezes Deus permite que nós passemos por certas situações, irmãos, que nós não entendemos, né? Nós não entendemos, nós ficamos nos perguntando, meu Deus, por que o Senhor está permitindo essa situação na minha vida, essa situação difícil, essa situação tão dura, essa situação tão aflitiva? Por que o Senhor está permitindo essa provação na minha vida? E na hora que a gente está passando pela provação, a gente não entende o porquê. Mas o Senhor diz nesta manhã, para mim e para você, que você não sabe, você não entende agora o que Ele está fazendo, mas depois você vai entender, né? Mais adiante você vai entender, tá? É o que Ele falou para Pedro aqui, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entenderás, tá? Depois você vai entender, né? Com a permissão de Deus, mais tarde você vai entender o porquê Deus está permitindo
certas situações na sua vida. Vamos seguir aqui para a gente ir caminhando para a conclusão. Aí o apóstolo Pedro, né, sempre muito impulsivo, né, verso 8, tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Pedro fala para Jesus, não, eu não admito que o Senhor lave os meus pés, né? E aí o texto diz, replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus falou para Pedro, olha, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo, né? Então, irmãos, aqui a gente tem outra lição para nós, né? Quem não for lavado por Jesus, não tem parte com Jesus. Quem não for lavado por Jesus, não pode ter comunhão com Jesus, não pode ter comunhão com Cristo. E ser lavado por Jesus aqui tem um simbolismo, né? Ser lavado por Jesus aqui significa ser salvo pelo sangue de Jesus, né? Jesus verteu o sangue dele ali na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus está falando para Pedro, olha, quem não for lavado por mim não tem parte comigo, não é? Então, meu querido, você que está me ouvindo nessa manhã, se você ainda não foi lavado no sangue de Jesus, se você ainda não rendeu a sua vida para que Jesus seja o seu Senhor, seja o seu Salvador, né? Se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, então você não pode ter parte com Ele. Para que você tenha parte com Jesus, para que você tenha comunhão com Jesus, é necessário que você permita que Jesus lave você. Que Jesus lave você no seu precioso sangue, para que você seja salvo, para que você seja perdoado, para que você seja regenerado, né? Para que você experimente o novo nascimento que só o Espírito Santo pode produzir na sua vida. Vamos lá, seguindo aqui agora verso 9. Como eu falei aqui, né? Pedro, ele é um apóstolo muito interessante, ele sempre é muito impulsivo. Primeiro ele disse que não ia permitir que Jesus lavasse os pés dele. Aí quando Jesus falou para ele, ó, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, olha o que o Pedro disse no verso 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então Pedro disse, bom, se é assim, Senhor, se o Senhor não me lavar e eu não vou ter parte contigo, então não lava só os pés, lava tudo, lava a cabeça, né? Lava as mãos, lava-me por completo, né? E aí o que foi que Jesus respondeu para ele? Verso 10. Respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, né? Então Jesus falou aqui para Pedro, né? Quando Pedro falou, então me dá um banho por completo aí, Jesus. Jesus falou para ele, não, aquele que já se banhou não precisa lavar senão os pés, né? Como se Jesus falou, não, Pedro, você já se banhou. Você só precisa lavar os pés, né? O que significa isso, gente? Né? Porque Pedro ele já havia sido alcançado pela graça de Deus. Então ele não precisava mais de um banho completo, ele só precisava lavar os pés, né? Ou seja, quem já foi lavado, quem já foi banhado por Cristo, quem já foi salvo, quem já foi regenerado, não precisa ser banhado novamente, porque já passou por esse processo. Aquele que já foi banhado por completo, ele somente precisa lavar os pés para se ver livre da sujeira que a viagem diária pela estrada da vida pode trazer, né? Então aquele que já foi salvo por Cristo precisa lavar somente os pés. Por quê? Porque na caminhada diária da vida a gente suja os nossos pés, né, gente? Infelizmente nós somos pecadores, nós cometemos pecados diários, né? Mas se já fomos lavados por completo, nós não precisamos ser banhados novamente, mas nós precisamos diariamente lavar os nossos pés. Nós precisamos diariamente ter os nossos pés lavados, ou seja, nós precisamos confessar os nossos pecados diários, os nossos pecados que nós cometemos a cada dia. Mas, como diz a promessa da palavra de Deus em 1 João, né, na primeira epístola que João escreveu, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos lá. E aí, o versículo 10, Jesus falou, no finalzinho, na última frase do verso 10, Jesus falou, vós estáis limpos, mas não todos, verso 11, pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse, nem todos estáis limpos, né? Gente, olha que interessante, Judas, ele estava aqui, e Jesus lavou os pés de Judas que iria traí-lo, né? Jesus lavou os pés de Judas, e aí eu fico pensando, né, irmãos, será que nós temos a mesma disposição? Porque lavar os pés aqui tem a ver com servir, tem a ver com perdoar. Será que nós temos a disposição que Jesus teve de lavar os pés, de perdoar aqueles que nos traíram, ou que nos trairão, ou que estão a ponto de nos trair? A gente precisa aprender com Cristo aqui. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho da humildade, esse é o caminho, né, que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Vamos lá, seguir aqui para a gente cantar mais um louvor e orar, tá bom? Versículos 12 agora, 12 em diante. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também, né? Então veja, Jesus ele ensinou com palavras agora, nesses versículos que eu acabei de ler, do 12 ao 15, Jesus ensinou com palavras o que ele havia ensinado com exemplo prático. Tá? Jesus ensinou com palavras aquilo que ele tinha ensinado na prática, porque ele pegou a toalha e a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Ele ensinou na prática. Agora ele ensina, né? Vamos dizer assim, na teoria. Ele está falando aqui, ó. Vocês entenderam o que eu fiz? Né? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E estão certos em fazer isso, porque eu sou o mestre e o senhor. Né? Mas como mestre e senhor, eu lavei os pés de vocês. E vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava dizendo aqui? Vocês precisam servir uns aos outros. Vocês precisam perdoar uns aos outros. Não basta querer ser servido ou ser perdoado e não querer servir e não querer perdoar. Do mesmo jeito que eu lavei os pés uns dos outros, vocês, do mesmo jeito que eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês têm que servir uns aos outros. Vocês têm que perdoar uns aos outros, tá, gente? Então é muito interessante, né, gente? Porque Jesus ele tinha uma capacidade, né, de abrir as janelas, né, da mente das pessoas. E através desse exemplo prático de lavar os pés aqui dos discípulos, Jesus abriu as janelas do entendimento dos discípulos para que eles aprendessem essa verdade aqui, não é? E eu pergunto, será que nós temos imitado Jesus, né? E aí, gente, vamos lá, para a gente terminar aqui, verso 16. Em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está falando aqui, o servo não é maior do que o seu senhor. Né? Ou seja, se o senhor serviu, os servos também precisam servir. Se o Senhor teve a humildade, o Senhor e Mestre teve a humildade de servir, quem somos nós para não servir uns aos outros? Não é? Então, gente, aqui Jesus está deixando um grande exemplo para ser imitado. A Simone já pode pegar o violão aí, né, e começar a dedilhar, que a gente já está terminando. E aí o verso 17, o último que eu vou ler, Jesus diz assim, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, se vocês... E agora, você que está me ouvindo, você já sabe, não tem mais desculpa. E se você sabe essas coisas, bem-aventurado você é se você a praticar essas coisas. Bem-aventurado quer dizer feliz. Você vai ser feliz se você praticar essas coisas, se você praticar
essas verdades, tá bom, gente? Então, hoje eu terminei avançando um pouquinho aqui o horário. Deixa eu dizer uma coisa, para o pessoal que está no Instagram, daqui 10 minutinhos vai cair a transmissão. Talvez a gente ainda não vai ter terminado, tá? Então, ou você pode passar aqui pro Face, tá? Porque depois eu vou dar alguns avisos aqui no final, tá bom? Então vamos louvar o Senhor com um cântico, depois nós vamos orar, amém? Entre tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Ele vem, ele vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Ele vem, ele vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia. Amém. Você quer orar? Vamos orar, amém? Ora pelo Wagner Martins, que é amigo do Aimone, tá? Ora por ele. Amém. Feche os seus olhos, então. Vamos colocar o nosso período de oração diante do Senhor. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta manhã, por este momento tão precioso na Tua presença, pela Tua palavra que tem sido ministrada sobre a Páscoa, sobre os últimos dias do Senhor Jesus na terra, sobre tudo aquilo que Ele viveu e aquilo que Ele sofreu.
Ó Deus, nós temos a consciência, Pai, de que nós não somos merecedores, mas por sua graça e por sua misericórdia o Senhor nos alcançou através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E nós somos gratos por isso, meu Senhor. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor de coração. Nós aproveitamos também este momento para colocarmos diante do Senhor os pedidos de oração. Amém. Deus, nós apresentamos cada vida diante do Senhor. Foram vários os pedidos de oração que foram colocados aqui, Senhor, nesta manhã. Amém. Deus, nós queremos colocar a vida do Wagner diante do Senhor. Queremos pedir, ó Deus, a tua misericórdia sobre esta vida. O Senhor conhece a sua necessidade, nós não conhecemos esta pessoa, mas nós colocamos ele diante do Senhor nesta manhã, seja qual for o problema e a situação que ele está passando. Deus, nós oramos para que o Senhor entre com a tua providência sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre as suas finanças, Deus, sobre a sua vida profissional, sobre sua vida emocional. Visita esta vida nesta manhã por tua misericórdia. Nós sabemos que a nossa oração ela é eficaz. Nós sabemos que, ó Deus, o teu Espírito Santo nesta manhã intercede juntamente conosco diante do Senhor, e nós pedimos por esta vida. Pedimos também por todas as outras pessoas, pela filha da Rai, pelos seus filhos, para que o Senhor possa estar visitando nesta manhã, o Senhor possa estar, Senhor, trazendo de volta aos seus caminhos, curando suas enfermidades. Oramos pela família da Simone, pela família da Valéria, pela sua situação financeira, pela avó do Tiago, Senhor, por tantos outros pedidos. São muitos pedidos que foram colocados aqui nesta manhã, mas o Senhor conhece cada um, conhece cada necessidade, conhece cada situação, ó Deus, e que o Senhor possa estar trabalhando, que o Senhor possa estar renovando, cuidando, que o Senhor possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar preparando, Senhor, de acordo com as suas necessidades, entrando Amém. Nos seus lares, abençoando poderosamente suas vidas. Amém, nós oramos nesta manhã, Senhor, Amém, nós sabemos que antes que chegue uma só palavra nos nossos lábios, o Senhor já conhece todas as Amém, coisas. Senhor. E nós oramos para que o Senhor venha abençoar. Deus, ministra com o seu poder, ministra com a sua graça, com a sua misericórdia. Amém. Visita cada vida nesta manhã, Amém. De acordo com as suas necessidades. Que o Senhor possa estar, ó Deus, fortalecendo sua fé, Amém, dando Senhor. Coragem, ó Deus, dando força nesses dias, Deus, fortalecendo para que não venham se abater, se desanimar. Amém. Nós sabemos que o homem pode nos decepcionar, mas o nosso Deus jamais vai nos decepcionar, porque está conosco todos os dias, guiando os nossos caminhos, direcionando os nossos pés, para que não caiamos nem para a direita e nem para a esquerda. Deus, nós oramos nesta manhã especificamente sobre a vida dos nossos irmãos, pela tua igreja no geral, ó Deus, como um todo. Visita o teu povo, Senhor, desperta, trabalha no meio do teu povo, da tua igreja, Senhor, que o Senhor possa nesses dias trazer um renovo sobre o teu povo, possamos realmente estar buscando a tua face, possamos estar num só propósito, numa só visão, no mesmo objetivo de buscar a Deus, de clamar pelas nações, por todas as situações contrárias que nós estamos vivendo neste dia. Nós sabemos que nada foge do controle das suas mãos. Todas as coisas são permissivas pelo nosso Deus. Nós sabemos que o inimigo ele não trabalha se não tiver a permissão do Senhor. E nós sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos que diante de toda situação contrária, o Senhor vem nos atrair os nossos olhos, atrair o nosso coração para o Senhor, para a tua presença. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós, nessa esperança, nesta confiança, nós cremos, nós oramos ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor vai continuar conosco, nos garantindo a tua bênção e a tua vitória, em nome
nome de Jesus nós oramos para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Bom, encerrou ali no Instagram, né? Mas deu o tempo certinho do pessoal ainda pegar a oração final, né? Graças a Deus. Irmãos, já quero só dar alguns avisos para vocês aqui rapidamente, tá bom? Primeiro agradecer, né, todos os que estão conosco, né? Graças a Deus, bastante gente aí conosco nessa manhã, né? Bom, eu quero então lembrar para você, a gente tem um novo encontro hoje, tá bom? Temos um novo encontro hoje, quinta-feira, hoje às 20 horas, às 8 horas da noite. Eu vou dar continuidade falando ainda dos acontecimentos da quinta-feira à noite, né? Quinta-feira à noite a gente vai falar dos acontecimentos da quinta-feira à noite da semana da Paixão. Então eu te espero hoje às 20 horas. Hoje nós vamos estar no Facebook e no meu canal do YouTube, tá bom? Então eu espero você lá. Aí depois, amanhã, permitindo Deus, amanhã é a sexta-feira, né? Chamada Sexta-feira da Paixão. Então amanhã nós vamos estar juntos com a permissão de Deus, nesse mesmo horário, né? Às 8 horas da manhã. Nós vamos falar sobre os acontecimentos da Sexta-feira da Paixão. Aí no sábado, é um dia também interessante, nós não temos acontecimento no sábado, porque o corpo de Jesus está no túmulo no sábado, mas eu tenho uma pregação, uma palavra maravilhosa de Deus para a sua vida no sábado, ainda ligada a essa questão da Semana da Paixão, tá? E no domingo, você já sabe, né? O que vai acontecer domingo, se Deus quiser, permitindo Deus, eu estou esperando você. Né? Nós vamos ter 2 transmissões no domingo. A primeira vai ser às 6 horas da manhã, hein, gente? A oração das 6 horas da manhã, onde nós vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo fato de que Jesus ressuscitou, tá bom? Então, domingo, 6 horas da manhã. E aí o encerramento da nossa jornada, também quero ter todos vocês conosco no encerramento da nossa jornada, que vai ser no domingo às 10 horas da manhã, tá? Então domingo a gente tem às 6 da manhã e às 10 da manhã nós vamos estar encerrando a nossa jornada de Páscoa, tá bom? E, irmãos, como a gente está nesse tempo de quarentena, né? Como a gente parece que esse tempo vai se estender um pouquinho mais ainda, né? Pelo que a gente está percebendo aí das autoridades, esse tempo de confinamento, de isolamento social vai ainda se estender por mais alguns dias. Então, eu quero te convidar para na semana que vem a gente estar juntos novamente, tá? Eu tenho pedido a Deus, né, a direção para a gente, o que nós devemos fazer a semana que vem, e o que tem vindo ao meu coração, gente, é que semana que vem nós vamos fazer uma semana de oração pela saúde emocional, pelas nossas vidas, pela nossa saúde emocional, né? Porque nesse tempo de coronavírus aí, a gente sabe que existe uma preocupação também, não só com a saúde física, não só com a questão econômica, mas também uma preocupação com a parte emocional das pessoas, né? Muita gente dentro de casa, trancado dentro de casa, tem ficado aí bastante, algumas pessoas assim, emocionalmente abatidas, né? Algumas até um pouco depressivas, enfim. Então a semana que vem nós vamos ter uma semana em que nós vamos orar pela saúde emocional das pessoas, pela saúde emocional das famílias, tá? E vamos falar alguma coisa sobre isso também. A gente vai falar um pouquinho, alguma coisa sobre ansiedade, né? Tudo baseado na palavra de Deus, tá? A gente vai falar alguma coisa sobre ansiedade, vamos falar alguma coisa sobre medo, né? Até mesmo sobre depressão, quem sabe. Enfim, a gente vai estar abrindo a palavra de Deus e falando algumas coisas sobre essas questões emocionais, o que a Bíblia tem a nos dizer, né, sobre essas questões, e vamos orar, tá? Semana que vem o nosso tema vai ser oração pela saúde emocional das
pessoas e das famílias, tá bom? Então, espero que você esteja conosco na semana que vem também para mais essa semana de busca, para mais essa semana de oração, para mais essa semana de aprendizado, tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui a nossa transmissão. Minha esposa vai dar um tchauzinho aqui para vocês. Bom dia para vocês, que a paz do Senhor possa estar sobre o vosso coração nesta manhã e neste dia, amém? Amém. Com Deus. Amém, gente. Então é isso. Deus abençoe a sua vida nesta quinta-feira. Espero você hoje, com a permissão de Deus, às 20 horas, às 8 horas da noite, para a nossa nova transmissão, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia a todos.